Olá, tudo bem? Eu vou-vos pedir que comecem por assistir a um pequeno vídeo e depois voltem aqui para nós conversarmos sobre ele. Os patriotas já sabem que eu não gosto de esquerdista, mas também eu não sou uma pessoa malvada. Eu estou trabalhando e quero alimentá-los também. Então, eu convido a todos os esquerdistas que estão passando por necessidade por causa do seu governo atual a vir se alimentar aqui nas lojas Mondiale. Temos bastante picanha para eles. Petistas podem vir, serão muito bem recebidos da porta para fora. Muito bem, como vocês puderam ver, se trata de uma pessoa que tem uma atividade comercial de loja de rua, de frente de rua, em que um número significativo de pessoas que entram no seu estabelecimento são pessoas diferenciadas. Ou seja, como vai ficar ainda mais evidente no mais o pequeno vídeo que vocês vão ver a seguir, e que se trata de uma consequência, um vídeo que a senhora grava na sequência deste primeiro vídeo, que não é nem de longe uma atividade que nós pudéssemos dizer de nicho, no sentido que seja uma atividade que se dirija a um público muito específico. E porquê que isto é importante? Porque se trata de uma pessoa que claramente não entendeu a sua atividade. Porque ela acaba por reduzir de forma artificial o número de pessoas que poderiam ter interesse em aceder ao seu estabelecimento. Mas aí você pode dizer, pode não ser exatamente assim, na medida em que essa pessoa pode viver numa região em que predomina de forma bastante significativa as pessoas que pensam como ela. Sim, pode-se dar esse caso, é muito provável que se dê esse caso, até porque dá para ver pelo sotaque da pessoa que ela é da região do Sul, muito provavelmente do Paraná. E o Paraná, como se sabe, é um estado de maioria bolsonarista. Só que maioria não é 100%. Não há, certamente, a não ser em algum espaço muito restrito, num grupo muito restrito de pessoas, locais onde haja pessoas que sejam 100% das pessoas sejam bolsonaristas. Mas mais, entre essas pessoas haverão aquelas que muito provavelmente elas não são bolsonaristas, elas estão bolsonaristas, porque continuam, de uma forma evidentemente errada, a acreditar que o bolsonarismo, de alguma forma, é melhor para elas, mas que não conseguem nutrir esse evidente sentimento de ódio que essa pessoa tem. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que na atividade dela, na região onde ela vive melhor, 70% da população, o que é improvável que ocorra, mas vamos admitir que 70% da população é bolsonarista e é bolsonarista com esse nível de radicalismo. Quando ela mistura a atividade dela com a atividade política, em que ela sente a necessidade de segregar uma parte dos potenciais clientes, ela está a jogar fora 30% dos seus potenciais clientes. Mas, como vocês vão ver no vídeo a seguir, muito provavelmente essa percentagem até será maior. Porque eu agora até vou-vos pedir para continuarmos, assistam a segunda parte, assistam o vídeo que ela gravou na sequência e depois voltem aqui. Dou risada, faço uns vídeos para a gente se divertir um pouco em toda essa situação que estamos passando no Brasil. Mas nesse momento estou vindo humildemente pedir um grande carinho a vocês. Se vocês precisarem adquirir qualquer produto de casa, produtos que eu venda, por favor, nos prestigiem. Nos ajudem a manter nossas lojas abertas. Agora não é problema de enchente ou pandemia, agora é problema de um ladrão que está acabando com o nosso país. Ele está acabando com o nosso país. Gente, nós não temos mais clientes em lojas.
Os únicos clientes que a gente consegue vender são vocês. Como vocês puderam ver, se trata de um vídeo em que ela vem pedir às pessoas, por favor, para voltarem a entrar na loja dela, para voltarem a comprar, em que ela, como vocês viram depois na parte final, ela continua a não entender que o que está a ocorrer com a redução do número de pessoas que passaram a entrar no seu estabelecimento é consequência da atitude dela, provavelmente não apenas neste vídeo anterior. Porque se essa pessoa grava esses vídeos para pôr na sua rede social, em que inclusivamente ela mistura, ela associa a sua atividade profissional com a sua postura, a sua posição política, ela, quando não consegue perceber que a redução de clientes é muito provavelmente consequência disso, atribuindo, reparem, a culpa ao Lula, ao governo Lula. Sendo que não, o país não está em recessão. Vamos supor que o país, neste momento, estivesse a atingir uma grave recessão e que isso tivesse consequência no comércio no modo geral. Aí sim ela podia atribuir que o problema que ela está a passar no seu estabelecimento não é um problema que deriva da sua atitude, mas sim consequência de uma atitude maior de macroeconomia ou de algum evento que está a provocar, nesse caso, claramente por responsabilidade do governo, como ela deixa claro na cabeça dela que o problema da atividade dela está a atravessar por essa crise, é responsabilidade do governo. Nós vivemos neste momento numa recessão. O que claramente não é verdade, muito pelo contrário. Desde que o Lula assumiu, o país passou a crescer a um ritmo 2 vezes maior, ou até mais de 2 vezes maior do que vinha crescendo antes. Tanto que agora já começa a haver atividades e atividades em que emprega pessoas indiferenciadas que começa a ter dificuldade em encontrar mão de obras para esses estabelecimentos. No outro dia eu assisti a um vídeo de num telejornal em que se mostrava, por exemplo, uma empresa do ramo de distribuição que necessitava de 100 empregados, e isto é significativo porque um dos primeiros setores a sentir crises é o setor de distribuição. Claramente não era o caso. Esta empresa, a atividade dela cresceu tanto, tem vindo a crescer tanto, que ela tinha necessidade de empregar mais 100 pessoas e estava a ter dificuldade nisso. E isso, inclusivamente, com efeitos positivos para aquelas pessoas que já lá estão, porque elas, com receio de perder os funcionários que já têm, ela começou a dar aos seus funcionários outros direitos, a remunerá-las melhor, a dar-lhes vantagens. Por exemplo, uma das vantagens que se dizia no vídeo que a empresa estava a dar era, no caso dos funcionários que não faltasse durante um mês, dobrar o vale-refeição. E ela estava a oferecer isto, evidentemente, também para as pessoas que pudessem se interessar em ir vir para a empresa. Ela estava a oferecer um salário maior do que oferecia anteriormente e com mais regalias, com mais benefícios. Então, estamos claramente num cenário de crescimento da economia que não justifica de forma alguma que uma crise do setor comercial tem a ver com a atividade, tem a ver com alguma crise macroeconómica que atinge todos os estabelecimentos de forma mais ou menos igual. Aquilo é claro, a crise que essa senhora está a atravessar e que ela não entendeu, ou melhor, que ela se recusa a entender, é consequência direta da atuação dela. Até porque
muito provavelmente, essa atitude que ela tem necessidade de pôr para fora de forma totalmente gratuita, inclusivamente envolvendo a sua atividade. Repare, esses vídeos são vídeos que ela grava para pôr nas suas redes sociais, que com certeza vai ser assistido pelas pessoas da área onde ela reside. Vai atingir muitos potenciais clientes do seu estabelecimento. Então, quando ela faz isso no vídeo, eu acredito que muito provavelmente esse tipo de atitude ela tem no seu dia a dia. Eu não consigo conceber que uma pessoa que sente a necessidade de expressar esse ódio às pessoas que pensam diferente dela não tenha no seu dia a dia o mesmo tipo de comportamento. Então, imagina a situação: uma pessoa de esquerda, ou mesmo que não seja de esquerda, uma pessoa que não tem exatamente o mesmo entendimento dela. Elas até podem pensar como ela, ser também uma pessoa de direita, mas respeita o que outras pessoas pensem de forma diferente, entra no seu estabelecimento e, por algum motivo, ou por iniciativa da própria pessoa ou dela, muito provavelmente essas pessoas, elas sentem de tal forma a necessidade de expressar as suas posições que frequentemente elas mesmas provocam que se fale sobre aquele assunto, porque se trata de uma necessidade que as pessoas sentem dentro delas. Então, muito provavelmente essa pessoa, por exemplo, perante algum comentário de alguma pessoa que mostre que tem um entendimento diferente dela, que ela não se contenha e acaba por reagir de forma negativa. Isso acontecendo, a pessoa, muito provavelmente, o que vai fazer é dispensar aquilo que ia comprar, ou até comprar na mesma e nunca mais voltar a entrar naquela loja. Eu não vou entrar mais neste estabelecimento, uma vez que fui extremamente mal recebida, uma vez que eu fui tão maltratado. Ela claramente não entende que aquilo que ela está a passar é consequência do comportamento dela. Ela continua a achar que o que está a acontecer é fruto de tudo aquilo que ela odeia. Outra coisa que ela não nota é que ela, ao ter aquela atitude, ela está a restringir o número de pessoas, os potenciais clientes da sua loja. Ou seja, tudo o que ela está a fazer tem evidentes consequências negativas para a sua atividade. E mesmo depois de constatar que as coisas correram mal e que ela passou a sofrer consequências e grave, porque ela chegou ao ponto de pedir, por favor, para as pessoas voltarem a frequentar o estabelecimento delas. Ou seja, ela sentiu o baque. Não, isto correu mal, as coisas passaram a correr mal e o número de clientes do meu estabelecimento reduziu de forma tão significativa que eu começo a pôr em risco a minha atividade. Em algum momento poderei ter até que fechar a minha atividade, fechar o meu estabelecimento e ficar provavelmente sem fonte de rendimento. Mas, mesmo perante essa realidade, a pessoa se nega a ver as coisas tal qual como ela é. Muita gente chama esse tipo de pessoas conservadoras. É mentira, isto não tem nada a ver com conservadorismo. O conservadorismo é uma coisa completamente diferente disto. Isto é reacionarismo. O reacionário é que quer que se volte ao passado. Um passado quase sempre ou sempre imaginário, um passado que nunca existiu, só existe na cabeça delas, um passado que seria melhor. Essas pessoas querem reagir a qualquer tipo de evolução da sociedade, quer pelo contrário, que a sociedade ande para trás no sentido de voltar a esse passado que elas imaginam. O conservador não é isso. O conservador tem a sua diferença em relação ao progressista. O conservador que defende princípios democráticos. Porque a pessoa, por ser conservador, não é necessariamente um radical, um extremista, um potencial ditador.
é facto que, historicamente, muita gente que se consideram conservadores, de forma errada, se associam às vezes a esse extremismo, acreditando que conseguem de alguma forma controlar os extremistas, porque o extremismo normalmente está associado a uma capacidade cognitiva limitada, mas se não sempre, quase sempre, se dá mal. Acaba por acontecer ao contrário. É o extremista que acaba por engolir o conservador. Mas às vezes os conservadores são levados a acreditar que vale a pena arriscar pôr até em causa a democracia, porque eles irão conseguir controlar, devido a essa evidente incapacidade cognitiva que os extremistas têm, de os controlar. O que eles não entendem é que, precisamente pelo facto de ter essa limitação, eles não pensam nas consequências. Eles agem de forma, entre aspas, animal, no sentido de ser irracional. Elas não reagem de uma forma racional, aliás, como se pode ver neste vídeo. É claro que essa pessoa tomar esta atitude é uma atitude totalmente irracional. Eu compararia esta pessoa àquela que eu comentei 2 vídeos atrás, que tinha a ver com uma pessoa que, num comentário que eu coloquei num vídeo de um outro canal, a pessoa saiu com esta. Vocês assistam o vídeo, que vale a pena. Depois, quando acabarem de assistir a isso, vão assistir a esse outro vídeo, que vale a pena. E o comentário dizia o seguinte: para você provar que algo não existe, primeiro você tem que provar que essa coisa existe. Se isto deu um nó na sua cabeça, não se espante, porque aconteceu exatamente o mesmo comigo. Ficou evidente que se trata de uma pessoa que, nem na hora em que ela escreveu, ela conseguiu se dar conta da irracionalidade, do absurdo de uma afirmação como essa. É uma afirmação que, quando ela fala que para você provar que algo não existe, você tem primeiro que dizer que existe, ela não se dá conta que, ao provar que algo existe, já não é possível fazer o contrário. Porque se eu provei que algo existe, está provado e ponto final. Esta pessoa é o tipo de pessoa que eu vejo sendo capaz de produzir falas como essa. E não por acaso você vai encontrar esse tipo, associar essas pessoas àquelas atitudes, como a gente viu, de pessoas dando sinais de luzes para ETs, cantando o hino nacional para pneu, marchando de uma forma bizarra e caricata, que eu, quando olho, a sensação que eu tenho é que eu estou a ver alguma sátira, ou estou perante sei lá, um manicômio. Não, eu sinceramente, as pessoas, ao fazer aquilo, tomar aquelas atitudes da forma séria, como tomam. Eu vi no outro dia também, outro dia não, já faz bastante tempo, um vídeo de um rapaz que era militar na altura em que as pessoas se reuniam na frente dos quartéis a pedir o golpe militar, e que ele dizia que ficava espantado que as pessoas batiam continência para eles. Batiam continência num sinal de respeito, numa atitude completamente bizarra. Isto mostra o nível de insanidade em que essas pessoas vivem. Isso mostra a necessidade que o Estado tem de encarar seriamente que esse tipo de coisas não se alastre como já se alastrou. É preciso encarar este caso desse tipo de bolsonarismo como um caso de saúde pública. Você pode achar que é exagero, mas se você analisar o comportamento dessas pessoas, é um claro caso de ser tratado como um problema de saúde pública, como uma espécie de vírus que ataca um grupo de pessoas de uma forma em que elas acabam causando danos muito mais a elas do que aos outros. Eu pergunto a vocês, que tipo de dano essa pessoa espera causar às pessoas de esquerda
que ela passou a repudiar e não querer que entre no seu estabelecimento, ao ponto de dizer que eu quero essas pessoas da porta para fora. E mais, ela colocou na frente da loja, imaginem bem o absurdo, ela coloca na frente da loja, ou seja, mesmo alguém que não tenha assistido ao vídeo, vai ver que ela na frente da loja tem uma quantidade de capim com a dizer que ali era para as pessoas de esquerda se servir. Imagina a quantidade de pessoas que, sendo de esquerda ou não, que vejam aquilo e que deixem de entrar na loja porque repudiam aquele tipo de comportamento. Ela não consegue ter noção disso. E agora, qual o dano que ela pode causar a essas pessoas? Absolutamente nenhum. Se a atividade dela fosse uma atividade de tal forma fundamental que pudesse causar algum tipo de prejuízo às pessoas que ela passe a não permitir que entre no seu estabelecimento, ainda, claro que não seria compreensivo, mas pelo menos daria para entender que, de facto, ela conseguiu o seu objetivo de causar dano às pessoas. Um exemplo. Vamos supor que a cidade onde esta senhora vive seja uma cidade rural e que os produtos que ela vende é o único estabelecimento naquela cidade que vende, por exemplo, produtos fertilizantes agrícolas, máquinas e ferramentas para atividade agrícola, e que é o único estabelecimento daquele local. Para a pessoa não entrar ali, não ir lá comprar, passa a ter necessidade de ter que fazer dezenas de quilómetros, 100 ou 200 quilómetros para adquirir aqueles produtos. Ela ia causar, de facto, um prejuízo real àquelas pessoas que ela passa a repudiar. Mas claramente não é o caso da atividade dela. Claramente é um tipo de atividade em que a pessoa, se não comprar ali, não só são coisas que a pessoa pode adiar a sua compra para um dia que vá se deslocar para fora da cidade, para outro local, para adquirir, como muito provavelmente vai poder comprar num outro estabelecimento qualquer da cidade. Está longe de ser uma atividade de primeira necessidade e que as pessoas não tenham outra opção a não ser de se dirigir ao estabelecimento dela. Portanto, a quem ela causa prejuízo? Apenas a ela própria. E ela não consegue se dar conta disso. O nível de insanidade, o nível de irracionalidade chega a esse ponto. Agora eu quero que vocês tenham em conta outro aspecto. Vocês conseguem dar um exemplo que seja do mesmo tipo de comportamento em pessoas a quem ela repudia, em pessoas de esquerda? Eu, sinceramente, eu digo isso com a mais absoluta sinceridade. Se me pusessem uma pergunta dessa, eu ia dizer, não, até hoje não vi nenhum vídeo de pessoas de esquerda a repudiar pessoas da extrema-direita a este nível. Eu não vou dizer que pessoas de esquerda, e pessoas, nesse caso, de extrema-esquerda, que não repudiem também essas pessoas, esses bolsonaristas. Mas não tem esse nível de racionalidade. Eu tenho a certeza absoluta que se aquele estabelecimento fosse de uma pessoa que defende de extrema esquerda, ela iria saber separar a sua atividade profissional da atividade dela, do dia a dia dela, da vida dela. Porquê? Porque não existe esse mesmo nível de irracionalidade mesmo na extrema esquerda. É comum muitas pessoas que se radicalizam à esquerda ser pessoas extremamente letradas, extremamente cultas. Eu conheço, não vou dizer várias, mas eu conheço algumas pessoas de extrema esquerda. Aliás, todas aquelas que eu conheço são pessoas extremamente cultas e estudadas. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma pessoa que eu assisto vídeos recorrentes dele e que concordo com algumas coisas que ele diz, mas discordo, sobretudo quando ele radicaliza o seu discurso, se vocês não conhecem, o Jones Manuel. O Jones Manuel é uma pessoa que se apresenta
como um radical de extrema-direita. No entanto, em todos os debates em que ele vai participar, ele arrasa todos que vão participar no debate deles, que ele mostra um nível cultural, um nível de conhecimento, inclusivamente da ideologia das pessoas em que ele vai debater, que essas pessoas são incapazes de demonstrar. Então ele arrasa este tipo de pessoas. Porquê? Porque é frequente na extrema-direita repudiar a cultura, repudiar o livro, repudiar tudo que leve a... Eles não leem. Não é por acaso que, quando Hitler chegou ao poder, uma das primeiras coisas que decidiram fazer foi queimar livros em praças públicas. Todos os livros que eles consideravam que, de alguma forma, eram livros que falavam de coisas com as quais eles não concordavam, deveriam ser queimados em praça pública. Isto, reparem, ao fazer isso, eles nem sequer se dão conta que é exatamente o contrário. As pessoas deveriam ter acesso a ler aquilo que o outro diz. Se elas se sentem seguras na ideologia que elas têm, elas não deveriam sentir nenhum problema, ver nenhum problema em que as pessoas lessem os livros que falam de ideologia diferente. Porquê? Para inclusivamente conseguir reforçar as suas ideias e conhecendo. Há uma frase que é muito comum, sobretudo no meio militar, que é a necessidade de conhecer o seu inimigo, como o seu inimigo pensa, para poder atingi-lo. Porque não é por acaso que uma das coisas correntes em situações de guerra é a espionagem. Porquê? Porque se eu não conheço como o meu inimigo se movimenta, aquilo que defende, eu vou ter muito mais dificuldade em atacá-lo naquilo que lhe é vital. A extrema-direita não se dá conta disso. Eles não gostam, eles repudiam. É muito raro pessoas de extrema-direita defenderem a cultura, defenderem o ensino, estudarem. É muito raro isso acontecer. E isso faz com que sempre que elas se deparam com pessoas de esquerda, e mesmo de extrema esquerda, que são pessoas normalmente, pelo menos todas que eu conheço, são pessoas que estudam muito, que leem muito e que estão de tal forma convencidas daquilo que defendem, que quanto mais elas leem autores que pensam diferente, aquilo mais reforça as suas convicções, que elas não têm nenhum problema em ler os autores, até para poder, quando se apresentam perante pessoas que falam de forma diferente, poder atacá-las e mostrá-las aquilo que ela está errada. Estão erradas, pelo menos estão erradas na cabeça deles. Porquê? Porque mesmo se as pessoas defendem alguma coisa em que elas até podem estar certas, como elas não conseguem entender como é que chegaram até ali, elas não conseguem ter argumentos para demonstrar que elas é que estão certas. Vocês estão a entender a dificuldade que há nessa extrema-direita e o que faz com que, felizmente, elas tenham, digamos que, um teto que não consegue sair, pelo menos por tempo significativo, fora da bolha. É claro, pode-se dizer o bolsonarismo furou a bolha. É verdade que furou. Só que esta bolha está outra vez a contrair. Cada vez mais ela se vai limitando a um grupo de pessoas e quando ela voltar ao lugar em que se espera dela, provavelmente ela não irá além, sei lá, dos 15, 20% da população brasileira. E normalmente são de pessoas que têm, aquelas pessoas que têm algum tipo de problemas e que sentem necessidade de se associar a um grupo, ainda que seja um grupo restrito de pessoas, porque todo o resto da sociedade elas não conseguem conviver com elas. São pessoas, na sua maioria, a que ficam dentro desse nicho, são pessoas que têm algum tipo de distúrbio. Bom, eu fico-me por aqui. Espero que vocês partilhem este vídeo nas vossas redes sociais. Deixem os vossos comentários. Se não subscreveu o canal, subscrevam. Fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.